E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando com você é o Bruno Medina. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para você as atualizações que eu fiz no meu setup nesse ano de 2025. O último vídeo que eu postei foi dia 1º de janeiro, mas muitas coisas mudaram. Naquele vídeo eu falo que a gente tava de mudança, eu e minha noiva, a gente tava saindo de um apartamento extremamente pequeno e a gente se mudou para uma casa. O principal motivo da mudança é que a gente queria uma casa maior para que eu pudesse ter o meu próprio escritório para gravar vídeos, que é esse mini estúdio, e minha noiva também queria um escritório para ela poder trabalhar, que ela trabalha home office. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, a parte que eu considero a mais importante de todo o setup é a mesa. Então, vamos começar por ela. Assim que eu me mudei para essa casa aqui, eu fui correndo para um cliente meu que é serralheiro e fiz um projeto com ele de uma base de mesa que fosse bem reforçada para que acabasse com o problema que eu tinha na minha mesa anterior. Se você acompanha o canal, você lembra que eu tinha uma mesa dessas genéricas aí de R$200 que eu comprei na Amazon, e com o tempo ela começou a criar uma barriga, e aí vendo vídeos a respeito desse problema, eu comecei a ficar muito preocupado com medo dessa mesa abrir as pernas e o meu setup ir ao chão. Então eu procurei esse meu cliente que é serralheiro, a gente fez o projeto da mesa e ele fez com exímia qualidade, assim. Ela é bem reforçada, ele fez os apoios para poder colocar os parafusos. Cara, ficou excelente. Assim que eu fiz a encomenda com ele da base da mesa, eu fui no Mercado Livre e procurei por um tampo de madeira. Dessa vez eu queria um tampo de madeira maciça. Eu achei esse tampo de madeira teca, que tem 1,60 por 70. A minha mesa anterior tinha 1,50 por 60. Eu achava que eu precisava um pouquinho mais de largura, um pouquinho mais de profundidade. E aí eu cheguei nessa configuração que para mim está sendo perfeita, é o ideal. O preço que eu gastei com a base foi R$550, com a base de metal já pintado com pintura eletrostática, que ficou excelente, e o tampo ficou mais ou menos R$750 já com frete, o que foi um preço bem razoável, porque aqui na minha região os orçamentos para tampo de madeira já estavam na casa dos R$1.200, R$1.300, o que eu achei muito caro. Pode ser que eu esteja errado, mas esse tampo que eu consegui comprar no Mercado Livre me atendeu muito bem. Ele já vem com os cantos arredondados, já vem com o verniz fosco, e a madeira eu achei que ficou muito bonita. Então, para mim, ficou a configuração perfeita. Depois da minha mesa, o segundo item mais importante que eu considero é a cadeira. A minha cadeira continua a mesma, é uma DT3 Office modelo Maia. Eu vi que saiu um modelo novo, não sei o que falar dele, mas se você tiver interesse em saber o que eu acho da minha cadeira, tem um vídeo de review depois de 2 anos. Eu fiz um vídeo de review quando eu comprei, mas eu acho aquele vídeo muito ruim. A única coisa que eu gostaria de adicionar é que agora, já com quase 3 anos de uso, o apoio do lado esquerdo tá começando a se desfazer a espuma, mas eu vou ver se eu consigo comprar lá no site da DT3. Tirando isso, a cadeira continua excelente e eu fiz alguns upgrades nela. O primeiro upgrade que eu fiz nela foi trocar as rodinhas de plástico por rodinhas de gel, que ficou muito melhor, e eu também troquei o pistão dela. Antigamente era classe 3 e agora eu coloquei um pistão de classe 4. Que ficou mais alta e sustenta muito melhor aqui o meu peso. Bom, terminando a parte de mesa e cadeira, vamos agora falar do que está em cima da minha mesa. E eu quero começar aqui falando dos monitores. Talvez o último item que eu comprei aqui para o meu setup foi o meu monitor novo, que agora é o meu monitor principal, que é um Gigabyte de 27 polegadas. Esse monitor aqui ele tem a resolução Quad HD, é um painel IPS, ele tem 180 Hz e ele entrega uma qualidade de áudio extremamente decente. Ele está atendendo todas as minhas necessidades, que a princípio começam em qualidade de imagem para edição de vídeo, e no plano secundário é um monitor que me atenda bem na questão de jogos. Então, como ele tem 180 Hz, esse cara aqui é o melhor monitor que eu já testei. Eu escolhi esse monitor aqui de 27 polegadas, primeiro porque eu queria um monitor 2K e segundo porque ele ia ficar em cima de um monitor de 29 polegadas. Então eu fiz um teste com o meu monitor de 24, que é esse que está atrás de mim ali no fundo do vídeo, e eu achei que ficou muito pequeno em cima do de 29. Então o de 27 seria a opção ideal, até porque nessa resolução eu acho que nem tem de 24 polegadas, acho que é só a partir de 27. O meu segundo monitor, como eu já falei, é um monitor de 29 polegadas, é um ultra wide, ele é o Zinnia Pegasys W29, que eu não recomendo, é um monitor muito ruim. Ele tem painel IPS 75 Hz e é um monitor white label. Eu comprei ele no site da Pichau, ele veio com bastante problemas assim, né? As configurações que ele entrega é muito diferente do que foi anunciado na época, lembrando que eu comprei no primeiro lote. Ele é um monitor que ele tem uma saturação horrível, ele puxa muito pro amarelo esverdeado, e sempre que você configura o padrão de cores dele, ele tem a tendência de voltar
para o padrão tradicional, ele não tem memória interna, ou a memória interna dele não funciona muito bem. Eu configuro ele e cerca de uma semana depois ele volta para o normal, então eu já desisti desse cara. Desde que eu comprei ele, que eu enfrentei os problemas com a Pichau, eu criei um ranço enorme com ele. Eu só tô com ele ainda porque eu ainda não tive a oportunidade de trocar por um outro monitor de 29. Eu não sei se vou pegar um maior, porque o de 29 me atende muito bem para edição de vídeos. É um modelo que eu acho ideal para você jogar a timeline, poder ver a timeline com bastante espaço, bem bonito, e todas as outras partes aí que fica na parte de baixo, ele dá conta muito bem. A parte do preview fica no monitor de cima, onde eu consigo ver com uma qualidade de imagem excelente, não tenho o que reclamar, e uma nitidez absurda. A diferença de nitidez do Full HD para o 2K é muito grande, e eu nunca tive um monitor 4K, então eu fico imaginando se a diferença vai ser tão gritante quanto. Mas eu não poderia estar mais feliz do que eu tô agora com esse meu monitor 10 GB que eu comprei. Ainda não saiu o review dele, mas vai sair logo. Assim que sair o review, vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado aí a descrição com os links dos vídeos que eu vou mencionar, porque quase tudo que tem aqui no meu setup eu já fiz review. Então eu vou deixar tudo linkado aí no primeiro comentário ou no segundo, eu vou tentar fixar todos os links de review para vocês acompanharem. Se você acompanha o canal, você viu também que eu deixei de usar aquele stand de monitor de madeira que eu fiz e eu gosto demais dele, minha noiva tá usando agora. Mas nessa nova configuração ele não coube aqui na mesa. Eu tive que mudar o braço articulado, aquele braço articulado que eu tava usando, que era o Elements Armstrong, era o meu braço articulado que era o meu sonho de consumo dos braços articulados. Eu tive o prazer de ter feito uma permuta com a Elements, eu ganhei ele da Elements, eu fiquei muito feliz, porém com os dois monitores um em cima do outro, ele não tinha altura o suficiente. Na parte horizontal ele é o braço articulado mais amplo do Brasil, mas não era a horizontalidade que eu queria verticalidade, um monitor em cima do outro. Então eu tive que comprar um suporte novo. Esse suporte ele tem uma base de metal e aí os braços eles se encaixam e aí você consegue estruturar melhor a altura. Deu muito bem, ficou certinho. O meu maior medo era não conseguir deixar bem alinhado, mas ficou certinho do jeito que eu queria. Então eu fiquei muito satisfeito. É um braço articulado mais barato, ele tem menos funções também, é um braço mais simples, mas ele funcionou muito bem. Então se você está pensando em colocar um monitor em cima do outro e seus monitores são relativamente grandes, né, acima de 24 polegadas, 21 polegadas, eu acho que o ideal é você comprar um suporte de monitores como eu comprei. E aí, como vocês estão vendo, o meu mini monitor Arzopa de 14 polegadas, que era o meu favorito, eu não estou usando mais, ele não cabe aqui nesse setup. E o meu monitor de 24 polegadas curvo da Samsung eu também não estou usando, eles estão ali no fundo onde eu estou espelhando o MacBook neles, e aí eu estou pensando em vendê-los. Como eu mencionei o MacBook, eu quero falar para vocês que nesse momento ele está lá no fundo espelhando na tela, né? Eu deixo passando meus vídeos do YouTube para dar um pouco mais de profundidade também no cenário, mas geralmente ele fica aqui na minha mesa também. Esse setup aqui agora ele é um setup híbrido, eu consigo usar tanto o iOS quanto o Windows. Isso porque eu recebi uma dock da Toben One que é para você poder usar em Windows e também em Mac, e ela deu muito certo aqui, tá funcionando muito bem. Eu sempre fui um cara que desgostava da Apple, porque eu acho os produtos muito caros, eu não gosto da política deles, de como eles lidam com produtos terceiros, e isso é um problema, porque eu gravo com o meu Samsung S23, e é um horror passar arquivo pro Mac, eu não consigo, eu tenho que passar para um SSD externo e depois conectar no Mac, o Mac simplesmente não tá conectando com o meu Samsung S23. É claro que tem meio de fazer isso, mas eu acho que a Apple dificulta, eu não gosto disso, mas eu não posso negar que é um notebook excelente. O meu MacBook é o MacBook mais simples de todos, ele é o MacBook Air M1, na verdade nem é meu, é da minha noiva, mas a gente divide as coisas, e eu não posso negar que ele é um notebook excelente. Todas as tarefas que a gente precisa para fazer no dia a dia, ele é absolutamente muito bom, e ele quebra um tremendo galho, tanto na parte de edição de vídeos, quanto na parte de design e Photoshop. Minha noiva é designer, então ela trabalha com Photoshop bastante, e ele não dá problema, cara. Para editar vídeo, às vezes eu fico abismado em como certas coisas funcionam melhor no MacBook do que no meu PC, que é muito mais robusto do que ele. E agora que eu mencionei meu PC, eu vou falar um pouco da configuração dele só para você ter ideia. Pra você saber, o meu MacBook é a versão de 8 GB de RAM, ele tem o processador M1 de entrada. E a configuração do meu PC é a seguinte: eu tenho Ryzen 5 5600X, 32 GB de RAM a 3200 MHz, de placa de vídeo eu tenho uma RTX 3060 e depois eu tenho de armazenamento uns 4 ou 5 teras.
Tudo isso ligado numa fonte de 600 watts. E também, recentemente eu fiz um upgrade, eu troquei a cooler box do meu Ryzen 5 5600X, que é a cooler box que vinha com ele, e eu recebi um air cooler da GameMax. Eu recebi o modelo mais básico deles, o Sigma 520, e cara, gelou demais o meu processador. Tinha algumas tarefas, tava dando um bug no Valorant, por exemplo, que ele superaquecia o meu processador e o PC desligava. E desde que eu coloquei esse air cooler, gelou demais. As tarefas do dia a dia, meu PC fica entre 40, 50 e poucos graus, e quando eu tô editando vídeo, jogando, o máximo que ele já pegou foi 67, 68 graus. Agora vamos falar dos meus periféricos que eu tenho aqui na mesa. Começando pelos teclados, você deve estar vendo aí no fundo que eu tenho uma penca de teclado aqui, eu tô com 8 teclados aqui em casa, mas o meu queridinho que tá no meu setup e que eu tenho uma dificuldade muito grande de tirar ele daqui é o Silaca 54. Eu sei que você deve estar achando que esse teclado é muito louco, a princípio eu também achei que era muito louco, mas eu já passei dos 30, tenho problemas no pulso, eu sou barbeiro, e sempre que eu ficava editando vídeo usando um teclado normal e um mouse normal, meu pulso atacava e ficava muito dolorido. Então eu montei esse setup aqui, e um dos alicerces do meu setup é a ergonomia. O meu vídeo mais assistido no canal é um guia de ergonomia e, cara, eu vivencio isso. Então eu pensei tudo para que fosse o mais ergonômico possível. Então eu comprei esse teclado pensando em ergonomia, que é o pináculo da ergonomia, é um teclado split que você pode usar ele com as bases lateralizadas, e ele também é um teclado ortolinear, que o padrão de teclas ele não é intercalada, elas são alinhadas. Então são coisas pequenas que parece que não vão fazer tanta diferença, mas eu te garanto, é eu pegar um daqueles teclados tradicionais para usar, coisa de 20, 25 minutos, meu pulso do lado direito já começa a pedir arrego. Então, cara, eu adorei esse cara. Ele é muito bom para trabalhar, para digitar, mas ele também tem muito mais funções que um teclado normal. Isso porque ele é compatível com o Vial, que é um software para teclado mais open source, coisa do tipo. Então ele tem funções e ele tem uma liberdade de criar macros, de criar configurações que os outros teclados não têm. Por esse motivo, cara, ele se tornou uma peça-chave no meu setup. Sempre que eu tiro esse cara e coloco um outro, vai me dar esse problema de dor no pulso, mas também tem a questão das configurações. Cara, eu já me acostumei com ele, e sempre que eu mudo, você tem que reaprender os atalhos dos outros teclados, é uns negócios que não faz sentido. Ele eu consigo fazer todos os atalhos sem tirar minha mão do teclado. Agora você muda para outro, puta, você vai aumentar o volume, você tem que colocar a mão no shift, não sei o que lá, é tudo uma bagunça. Nele não, já tá tudo certinho, eu montei de acordo com a minha necessidade e eu não troco esse cara. Então pode parecer coisa de louco, mas não é. Se você entrar nessa loucura, eu tenho certeza que você não volta mais para um teclado padrão. E cara, na hora que tá saindo esse vídeo aqui do meu setup, ainda não ficou pronto o review do Silaca 54. Eu já tô há uns 4 meses ensaiando para fazer o review desse cara, mas sempre eu acho que tem que fazer de uma forma melhor. Eu simplesmente sei que o vídeo dele não vai dar tanta visualização, mas ele é tão bom que eu me nego a soltar um vídeo meia boca. Então, bora pro próximo item, senão eu fico falando muito dele aqui. Outra coisa que você vai identificar aqui são os mouses. Eu tô com 3 mouses aqui nesse setup. É um exagero? É, mas eu preciso testar coisas para mostrar nos vídeos aqui para vocês. Então eu tenho 3 mouses completamente diferentes. O primeiro mouse que eu vou falar para vocês é o Gravastar M1. Eu já fiz review nele, saiu aqui no canal, mas basicamente ele é um mouse gamer da mais alta performance que tem. Ele tá entre os tops, ele não é o top, né? Já saiu um sensor melhor que o dele, ele tem o PAW3395. Ele é um mouse de liga de magnésio, ou seja, ele é de metal, mas ele é relativamente leve. Esse aqui pesa em torno de 90 gramas e eu adoro esse cara. Para jogar ele é excelente, eu gosto de mouse um pouquinho mais pesado. Ele aposentou o meu Ara XD7, que tá ali do lado, que pesa mais ou menos 60 gramas. Então para mim peso não é o definitivo, é mais a pegada, a sensação na hora de jogar. Eu gosto da firmeza que o magnésio traz, então a minha opção para jogos, por enquanto, tá sendo o Gravastar M1. O próximo mouse que eu uso é o Logitech MX Master 3S. Esse é um mouse que eu sempre quis, mas ele tem um preço bem elevado, assim como o Gravastar M1, né? Ambos são mouses caros, mas eu comprei esse cara por questão de produtividade e porque ele leva o nome de ser um mouse ergonômico também. O que eu digo que ele é em partes. Ele fica entre um mouse gamer e um mouse ergonômico, ele não é tão ergonômico assim. Mas ele funciona bem, meu pulso não dói tanto usando ele não. E ele tem o agravante de ter
essa scroll wheel com rolamento infinito, cara, que é perfeito. Todas as vezes que eu pego algum dos outros dois mouses, eu fico sofrendo quando eu tenho que scrollar uma página. A scroll wheel dele é a coisa que eu achei mais maravilhosa. Depois a bateria, ele dura demais, e depois as funcionalidades. Esse cara é maravilhoso. Principalmente agora que eu tô com um setup híbrido que eu posso usar Mac e Windows. Dá pra usar ele nos dois ao mesmo tempo, isso é absurdo. E o terceiro dos meus mouses aqui é um mouse ergonômico da Deluxe, que eu já tô testando ele, vai fazer quase um ano. Mas nessas trocas de mouse aí eu sempre acabo tirando ele e depois eu trago de volta. Sempre volto para ele, porque sempre que o meu pulso ataca, eu volto para esse mouse ergonômico. Quando começa a melhorar, daí eu tomo a atitude de voltar para o MX Master. Então, ele não é o meu mouse mais utilizado, mas na hora do socorro é ele que tá lá para me ajudar. Gosto muito, tem uma ergonomia muito boa, ele tem bastante acessórios que fazem sentido, principalmente para quem tem dor nos pulsos. E, cara, se você passou dos 30 igual eu e tem problema de túnel do carpo, dores, faz muito sentido você ter um setup ergonomicamente confiável. Então, você que tá assistindo aí, se você é um cara novo, você não vai sentir firmeza no que eu tô falando, mas se você é um cara mais velho que trabalha e entende o que eu tô falando, talvez valha a pena você tentar fazer essa mudança aí. Um outro periférico muito legal que eu tenho aqui é o meu headset. Eu tenho um Logitech G733, que é um headset que eu ganhei da minha noiva. Cara, eu simplesmente adoro esse maluco aqui. Eu gosto muito dele, ele tem um áudio muito legal. Eu gosto muito de usar ele para editar vídeos. Uma das coisas que eu considero um ponto muito positivo dele é que os ear cuffs dele é de tecido, não é daquele couro, courino que com o tempo estraga. E dá para você comprar a substituição das ear cuffs e das espumas dele no AliExpress ou no Mercado Livre, e é bem barato e é muito similar ao original. Então eu gosto muito dele, já tem review dele no canal, se você quiser assistir vai estar aí, ou vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Vou deixar os links dos vídeos aí para vocês assistirem e qualquer coisa corre lá para saber o que eu tenho mais a falar sobre ele. Depois a gente tem esse microfone que eu estou usando para gravar o vídeo aqui com vocês, que já está comigo há quase 4 anos. Esse aqui é o HyperX Quadcast S, que é o meu microfone de escolha, mas eu sempre gravo com 2 microfones. Tem esse aqui, que é o meu principal, tá num braço articulado da Fifine, que eu comprei, se eu não me engano chama BM88, é um braço articulado de perfil baixo, que tem uma qualidade absurda, cara, eu gosto muito dele, vale muito a pena o preço dele. Se por um acaso você não gosta de braço para microfone com perfil baixo, você quer um com perfil alto, eu indico o que eu usava antes, o Vidin LS24. Só não estou usando ele mais porque perdeu o sentido. Ainda mais agora com uma mesa com mais profundidade, fica mais difícil para ele chegar em você. Então, eu estou usando de perfil baixo e está dando muito certo. Ano passado eu usava um mousepad enorme que tinha 1,20 de comprimento. E eu estava usando ele até um mês e meio atrás. Porém, eu fiz uma parceria com a Neoa, que é uma marca que traz itens exclusivos que servem tanto de decoração, mas também são itens de utilidade para o seu setup. E esse mousepad aqui que eles me mandaram, cara, é fenomenal. Para começo de conversa, ele tem 2 camadas. A camada de cima é em couro, e eu já fiz um vídeo explicando as características do couro. Então, se você quiser um mousepad para jogar, o couro não é o mais indicado. Agora, se você trabalha, ele passa muito bem. Então, a camada de cima é de couro e a de baixo é de feltro de lã. E aí você deve estar se perguntando, beleza, mas para que eu vou querer um teclado com 2 camadas? Cara, se você trabalha e você tem o hábito de documentar as coisas em escrito, ou você trabalha com muita papelada, documentação, sua mesa deve ficar uma bagunça, ou no mínimo com algum nível de desorganização, por estar cheio de papel em cima. A questão é que com essas 2 camadas, você consegue colocar os papéis entre essas 2 camadas, e ainda assim você mantém fácil acesso a esses papéis, mas deixa seu setup limpo e organizado. E cara, sempre que eu penso em algum conteúdo, eu sempre escrevo ou num bloquinho de notas que anda comigo, ou num bloquinho de papel que eu deixo aqui na minha mesa. Então eu sempre começo escrevendo à mão, e isso é muito importante para mim. E aí depois eu trabalho melhor no ClickUp, as minhas ideias eu escrevo um pouco mais a respeito, mas sempre o esboço eu faço à mão, para depois melhorar esse conteúdo. Então eu tenho gostado bastante disso, e o que mais me chamou a atenção desse mousepad é que ele tem uma trilha na parte de cima, que é uma trilha de metal, e ele vem com um clipe magnético. Esse clipe ele serve para você segurar o cabo do seu teclado, do seu mouse aí no momento que você está usando, mas ela também dá para você colocar outras coisas que são magnéticas, cola nela. Mas o que eu gosto também é que eu sempre deixo uma lapiseira aqui ou uma caneta para que quando eu for tomar nota das minhas coisas tá aqui no alcance da minha mão, tudo muito fácil. Então eu gostei demais. O próximo item que a Neoa me enviou foi um suporte de headset.
Se você acompanha o canal, você já viu que eu tinha um suporte de headset, eu tenho ainda, tá aqui comigo. Mas ele é um suporte mais simples, eu comprei no AliExpress, ele foi bem baratinho, ele é bem bonito, mas ele tinha um problema muito grave, que ele é muito leve. Então sempre que eu ia colocar o headset nele, ele ficava bambeando, ele me passava muita insegurança de que ele ia derrubar meu headset. E assim, depois de um certo tempo você começa a ver que as coisas não batem, cara. Não vale a pena você ter um headset de R$1.000 para colocar num suporte de headset de 60, de 50 reais, de 100 reais. A conta não fecha. A Neoa me mandou esse suporte, que é o suporte da linha Exclusive deles. Ele é todo feito em madeira maciça e metal. Então, cara, o nível de qualidade dele é muito superior. Ele é muito mais pesado, ele abraça muito melhor o meu headset e assim, cara, ele é uma peça de arte aqui no meu setup. Eu acho ele maravilhoso e ele também tem um espaço para você deixar mais um lápis, uma caneta, uma lapiseira. Vocês vão ver que aqui no meu setup eu tenho várias lapiseiras que eu deixo no alcance da minha mão. Bom, antes que eu me esqueça, tem mais um item que a Neoa me enviou, que foi o suporte para notebook, cara. Ele é um suporte que você deixa o seu notebook na vertical. Então, se você não usa o seu notebook de tela aberta, você espelha ele como eu faço nas minhas telas aqui do meu setup, esse suporte pode ser uma excelente alternativa para você. Vamos começar que ele é feito de madeira maciça, a parte de baixo dele, a base, é feita em plástico e os acabamentos, os fits, todas as partes que envolvem o toque com o seu notebook, no meu caso aqui é o MacBook, elas são feitas de borracha e silicone. Então, ele vai abraçar o seu notebook de uma forma muito boa, não tem chance nenhuma de riscar, porque o silicone ele não vai permitir isso, e fica lindo, cara, esse suporte é maravilhoso. E o último item que a Neoa me enviou foi uma bandeja organizadora de madeira também, cara. Depois dá uma olhada nos itens dele, assim, são todos materiais de madeira maciça, coisa boa, sabe, coisa legal, eu realmente gostei dessa parceria. E essa bandeja organizadora que eles me mandaram tem 4 recipientes. O maior deles é para você colocar o celular. Ela tem até 2 saídas aqui, porque se você quiser deixar o seu celular carregando, ele não vai ficar forçando o cabo USB do seu celular para cima. Isso eu já achei bem maneiro. Mas depois ele tem mais 2 recipientes maiores, que aí em um deles eu vou guardar alguns cartões de PVC, que esses cartões eu uso para fazer anotações aqui, e no outro eu deixo minhas canetas, que são canetas de quadro branco, mas com a ponta bem fininha. Essas canetas aqui, elas são legais porque eu consigo escrever as minhas notas aqui, as coisas que eu preciso fazer no dia, né? Eu não quero passar o dia sem fazer, eu sempre deixo elas anotadas aqui num desses cartões PVC e depois eu venho e coloco num suportezinho de madeira. Esse suporte de madeira aqui eu comprei no AliExpress, não é da Neoa não, mas provavelmente é algo que a Neoa faria. Então é assim que eu deixo, ó. Eu faço minhas anotações aqui e deixo aqui em frente o meu mousepad. Fica tudo na minha frente, então eu consigo ficar o dia inteiro vendo, sabendo o que eu preciso fazer, cara. E tem dado muito certo, eu gosto muito desse sistema de organização que eu faço. E bom, eu falei pra vocês desses itens da Neoa que eu recebi, e se você gostou de algum deles e ficou interessado em saber o preço ou conhecer melhor sobre o produto, acesse o site da Neoa, que é neoa.com.br. Lá você vai poder ver todos esses itens e muitos outros. E se você gostar de alguma coisa e quiser fazer uma compra lá no site, usa o cupom lá na hora de você fechar sua compra, usa o cupom Medina10. Esse cupom aí é da nossa parceria que eu tenho com a empresa. Você vai ganhar 10% de desconto na sua compra toda e também o frete grátis. Então usa esse cupom aí que você vai fortalecer o meu canal, vai fortalecer a parceria e vai fortalecer seu bolso aí que vai gastar menos, beleza? Depois a gente vai ter um item que eu considero essencial do meu setup. Eu não consigo imaginar o meu setup sem esse cara aqui. Esse cara aqui é um MacroPad, é um teclado realmente de macro. Esse aqui é o Doio KB16, né, da marca Doio, e já tem review desse cara no canal. Eu simplesmente venero esse cara aqui. Eu uso ele para editar vídeos e para coisas do dia a dia, como controle de multimídia. Tem no meu teclado também, mas eu sempre acabo retornando para ele graças a esse trio de knobs que ele tem, que é muito bom. Ele tem 4 camadas. Sim, é incrível. Você tá pensando ou quer conhecer esse produto, acessa lá o review que eu fiz. É um review longo, é mais denso, porque esse teclado aqui é um teclado bem difícil de se configurar no início, mas eu não consigo me ver mais sem esse cara aqui. Ele é simplesmente incrível. Depois a gente vai ter aqui, cara, no meu setup, o nosso iPad. Esse iPad aqui minha noiva comprou, cara, quando ela fez um intercâmbio. Isso já tem alguns anos, se eu não me engano, esse modelo é o modelo de 2018.
8, que ela comprou no início de 2019, e a gente usa bastante. Eu particularmente uso ele para controlar essa luz que está me iluminando aqui, ela é configurável, dá para você configurar pelo iPad, e também uso para fazer anotações pelo ClickUp. Depois tem um outro item que, cara, eu não considerava ele tão importante, mas depois que eu me mudei para essa casa, a minha light bar se transformou em um item essencial para o meu setup. Ela continua aquela mesma light bar chinesa genérica que eu mostrei no meu primeiro vídeo que ela apareceu. Ela já tá no meu setup há uns 2 ou 3 anos. Eu paguei muito baratinho nela, cara. Paguei acho que foi R$200 em duas, uma pra mim e uma pra minha noiva. Tanto a minha quanto a da minha noiva continua funcionando perfeitamente. Ela tem 5 tonalidades de cores aí pra você iluminar o seu setup e você consegue fazer o controle da intensidade. Além disso, ela vai ter opções de cores RGB para iluminar a parede atrás do seu setup. Então, eu acho ela muito completa, muito legal, o preço é excelente. E uma coisa que tem de diferente nesse quarto aqui, meu mini estúdio, é que ele é muito escuro. A minha janela dá de frente para a garagem e minha garagem é coberta, então entra pouquíssima luz natural aqui. Então eu preciso de alguma coisa para iluminar o meu setup, porque esse quarto é sempre escuro. E não adianta você falar que você não precisa porque o seu teclado tem iluminação RGB e tal, mas não é a mesma coisa, cara. Você ficar olhando aquela letra pequenininha iluminada é muito diferente de você ter a mesa inteira iluminada. Então, para mim, é essencial essa light bar aqui. E eu não tenho como recomendar mais ela, porque ela é muito boa pelo que ela entrega e ela é muito barata, cara. Ah, eu já tava quase me esquecendo, mas tem um item que também é essencial para o meu setup, que é uma dock da Tober One, que foi me enviada já tem 1 ano e meio mais ou menos para fazer uma permuta de um vídeo de review. E eu realmente gostei, no vídeo eu falei muito bem, mas hoje ela tem se mostrado um item ainda melhor do que quando eu gravei, cara. É ela que faz essa portabilidade desse meu setup híbrido, porque é só eu conectar o Mac nessa dock que eu consigo espelhar o Mac nas telas aqui, né? Estender, na verdade, né? O Mac, o M1, você pode usar até 2 telas extras. Então eu consigo usar as minhas 2 telas aqui do meu setup no meu MacBook e quando eu quiser voltar para o Windows, é só conectar o cabo USB no meu PC que volta. Então assim, facilitou demais a minha vida. Ela aumentou muito as portas de entrada USB do meu PC e sobra bastante espaço aqui. Bom, em todos os meus vídeos de setup eu sempre falo que eu uso uma caneca da iKeg, né? E agora nesse setup novo eu tô usando uma garrafa que eu comprei de 1,5 litro d'água, que é uma garrafa muito boa. Sempre que eu bebo água, a maioria das vezes, né, eu deixo ela tampada, então diminuiu para quase 100% os acidentes derrubando caneca e copo aqui na mesa e molhando o teclado, o mouse, acabou com isso. E para colocar as canecas, copos ou a garrafa em cima da mesa, eu comprei uma cortiça, um rolo de cortiça elástica, e aí eu cortei as bolachinhas, né, para deixar aqui na mesa e não manchar. Eu tinha feito uma dessa de feltro de lã, mas meu cachorro pegou, cara, o Anubis mordeu e arrancou um pedaço, então depois eu fiz mais com a cortiça. A cortiça é bem barato, se você for comprar umas bolachas dessa daqui, só a bolacha você vai pagar uma nota no negócio, então eu fui lá e comprei a cortiça, que é barato, e aí eu fiz a minha. E assim eu consigo proteger a minha mesa gastando pouco, e modéstia à parte eu acho que ficou bonito, velho. E como vocês viram, tenho muita coisa conectada aqui na minha mesa, no meu PC. Então, a minha organização de cabos foi muito pensada. Eu não queria ter um setup bagunçado igual era lá no apartamento. Então, eu comprei 2 cestinhas que são para segurar os cabos. Elas estão segurando bem. Melhorou muito o meu cable management, mas ainda não tá perfeito. Só que tá num nível aceitável para mim. Então, ó, vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo. Se você gostou e quiser comprar, eu vou colocar os takes dela aí para você. Bom, eu lembro que eu mencionei a questão de ergonomia, então eu tenho um suporte de pé aqui também. Eu tinha comprado um modelo da Multilaser, que ele vinha de plástico, só que o plástico dele quebrou e eu comprei uma chapa de madeira e fiz aí um suporte customizado para mim, que combina com os meus itens aqui do meu setup e é muito mais resistente que o plástico. Se você percebeu, o meu PC não fica em cima da minha mesa, então eu tomei o cuidado de não deixar ele no chão, como ficava no apartamento. Muita gente comentava que isso daí poderia ser ruim pro PC, porque ele ia pegar poeira. E aqui eu comprei uma mesinha de centro no Mercado Livre, paguei bem baratinho, foi menos de R$100 se eu não me engano. E ela segue a estrutura bem parecida com a da minha mesa. Ela tem a base industrial, tem o tampinho de
madeira, né, que simula madeira, e fica muito bonitinho aqui do lado da minha mesa, o meu PC. E por último, cara, aqui do meu setup mesmo do uso do dia a dia, tem o meu controle. Eu ainda tô usando o meu Machinic G5 Pro Max, que foi aquele controle que eu recebi. Eu recebi o Machinic G5 Pro, e aí eu gostei tanto que eu comprei o Pro Max, que tem a dock de carregamento, e tem sido o meu controle principal até hoje. O G5 Pro tá na caixa, cara, mas eu não vou vender não, porque se der pau no G5 Pro Max, eu tenho um G5 aí que é bem parecido. Gosto muito desse controle, já tá comigo há um bom tempo, e o que eu mais gosto dele é o clique dos botões. Quando você aperta, ele tem um switchzinho igual de mouse, ele faz uns cliques que me dá uma sensação muito boa para jogar, uma sensação tátil incrível que outros controles não tem. Eu tinha o 8-bit do, vendi, tenho o controle original do Xbox, tenho do PlayStation 4, já tive outras marcas que me enviaram e, cara, esse foi o que eu gostei mais. Então, só troco ele se eu receber um melhor aí. Tô negociando com outras marcas, vamos ver se vai rolar. E bom, se vocês quiserem saber mais do meu setup completo do Mini Studio, vocês falam aí, cara, que eu posso gravar um vídeo à parte. Tem a parte das guitarras, tem o setup aqui do lado que eu posso mostrar pra vocês. Tem meus mangás, as coisas que eu tenho ali atrás, as decorações. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais a respeito. Eu tenho evitado de entrar um pouco em assunto de audiovisual, porque eu vejo que vocês não dão muita visualização, mas eu tenho gimbal, tenho essas iluminações, tenho barra de LED, eu posso mostrar as coisas que eu uso para gravar para vocês, meu setup de gravação, tudo mais, mas aí eu preciso que vocês interajam com esse conteúdo. Por enquanto eu acho que é isso, cara, consegui ser bem sucinto, eu acho. Espero que eu tenha abordado tudo. Se faltou alguma coisa, vocês me falam, que eu comento aí, explico pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve e deixa um comentário aí. Comenta #setupbrabo pra eu saber que você viu o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!